pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o Wicked. Eu vi que meu vídeo sobre o Wicked, que eu falei sobre a parte 2, expliquei tudo o que acontece, fez um baita sucesso aqui no YouTube, então eu resolvi voltar pra falar que as pessoas ficaram em dúvida, inclusive, e hoje a gente vai simplesmente criar uma linha do tempo entre o Wicked e o Mágico de Oz. Porque sim, ainda pra quem não sabe, o Wicked é uma vertente do Mágico de Oz, é como se fosse a história por trás daquilo que a gente assistiu, daquilo que a gente sempre soube do Mágico de Oz, daquela história super clássica. Então se segura, porque hoje a gente vai conversar sobre tudo isso e minha editora maravilhosa vai fazer uma linha do tempo incrível pra vocês se situarem aí em toda a história. Muitas pessoas se perguntam, inclusive, onde o mágico tá inserido em tudo isso, qual é o momento em que a Dorothy chega, muitas dúvidas, e hoje a gente vai tirar essas dúvidas nesse vídeo. Antes de mais nada, se você tá assistindo esse vídeo nas primeiras 24 horas, clica no botão hypar aqui embaixo, que me ajuda muito a fazer com que meu conteúdo chegue em mais pessoas que gostam de Wicked, inclusive. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, que é importante, tá? Pra saber sempre quando um vídeo vai sair aqui no canal. Me segue nas redes sociais, porque a gente conversa muito mais lá pelo Instagram também. E se você quiser, você pode comprar os livros de Wicked aqui embaixo, tá? Ou Mágico de Oz também, aqui embaixo na descrição. Eu tenho um grupo de promoções que a gente sempre alimenta por lá também no Telegram, então se você quiser entrar, é só clicar no link aqui embaixo. E bora pro vídeo de hoje. Bom, pra você que não sabe ainda, o Wicked é uma perspectiva diferente de O Mágico de Oz de 1939. E como eu disse, muitas pessoas ainda têm essa dúvida de como que o Mágico de Oz se conecta no enredo de Wicked. O Mágico de Oz já tá acontecendo quando o Wicked começa, como que funciona toda essa logística? Então vamos lá. O Mágico de Oz é um livro de 1939. O musical Mágico de Oz, de 1939, que é aquele super famoso com a Dorothy, o cãozinho, que começa em sépia e depois quando ela vai pra Oz, ele fica todo colorido. Ele é uma história adaptada do livro do L. Frank Baum. Já o Wicked, o musical, ele é baseado no musical escrito pela Winnie Holzman, que por sua vez foi inspirado no livro Wicked, que na verdade o nome do livro não é só Wicked, é Wicked, a Vida e os Tempos da Bruxa Má do Oeste, de Gregory Maguire. Inclusive, o meu maravilhoso namorado me deu esse livro, ó. Ele é lindo, inclusive essa edição aqui é da Dark Side, que a gente sabe que eles arrasam na edição, né? Ele é maravilhoso, ele brilha no escuro, inclusive. E essa é a história original de Wicked. Ele é, gente, é uma chulapa, tá? A história que a gente vê no filme, ela é muito mais embaixo aqui no livro. E o que acontece? Entre o musical de Mágico de Oz e o musical de Wicked, os personagens, eles se entrelaçam durante a história de cada musical. E por conta dessas tantas conexões entre os personagens, a gente vai precisar criar uma linha do tempo aqui para que a gente consiga se situar na logística de tudo. Eu vou começar explicando para vocês o Mágico de Oz, para vocês relembrarem também a história, quem não lembra e tudo mais, pra gente situar desde aquela primeira história de todas, quando a história surgiu realmente no mundo. Então, o Mágico de Oz, o primeiro ponto da nossa linha do tempo é o Mágico de Oz começa com a Dorothy lá no Kansas, vivendo a vida dela e tudo mais. Tem as pessoas que querem tirar o doguinho dela e tudo mais. Tem toda aquela situação que ela vai e conhece um cara que lê as mentes também. Ela tem a família dela lá no Kansas e é literalmente quando ela percebe que tá tendo uma super tempestade, um furacão inclusive, e ela entra em casa. Porém, a casa dela é levada por esse furacão até um novo mundo e a gente vê a Dorothy chegando em Oz. É justamente essa mudança porque nesse momento Hollywood era muito diferente e tudo, eles precisavam divulgar as cores nos filmes. Então é por isso que no começo do filme ele tá em sépia e depois quando ela passa pra Oz tudo fica muito colorido. Quando ela chega em Oz com a casa lá do furacão, a casa dela cai literalmente em cima da Bruxa Má do Leste. Quando tudo se situa, ela chega e conhece os Munchkins, que é todo aquele povo que vive em Oz. A Glinda chega logo em seguida e ela dá pra Dorothy os sapatinhos de Ruby, que vai conduzir a menina até o Mágico de Oz, para que ela possa pedir pro mágico para voltar para casa, que é o que ela mais deseja. Depois de ganhar os sapatinhos, que inclusive esses sapatinhos eram da Bruxa Má do Leste, que tava lá caída embaixo da casa. A Glinda pega esses sapatinhos, dá pra Dorothy, a Dorothy coloca os sapatinhos e segue
segue sua jornada pelos tijolos amarelos, pela estrada de tijolos amarelos, até o Mágico de Oz. Em sua jornada, que era teoricamente para ser curta, a Dorothy acaba conhecendo alguns personagens importantes que viraram icônicos para essa história tão clássica, que é o Espantalho. Ele é um espantalho sem cérebro e como ele descobre que a Dorothy vai até o Mágico de Oz pedir pra voltar pra casa, ele decide seguir a Dorothy pra falar com o mágico pra lhe dar um cérebro, pra lhe dar inteligência. Logo em seguida ela conhece o Homem de Lata, sem coração inclusive, e ele também segue nessa jornada pra pedir ao mágico um coração, pra ser um homem de verdade. E ela conhece também o Leão sem coragem alguma, o Leão Medroso. Ele vai junto com eles nessa jornada pra poder finalmente pedir a coragem que um leão deve ter para o Mágico de Oz. Antes de chegar no Mágico de Oz, a Dorothy conhece a bruxa má do Oeste, nossa famosa Elphaba lá em Wicked, mas até então a gente só sabe que ela é a bruxa má do Oeste. Nesse encontro com a bruxa má do Oeste, a bruxa acaba torturando a Dorothy de uma maneira leve, tá? Porque a gente tem aqui um musical infantil, então não vamos levar tão a sério as coisas. Ao longo desse caminho, ela tortura a Dorothy até que ela finalmente encontre o Mágico de Oz. Isso porque a bruxa quer pegar os sapatinhos da Dorothy. Quando a Dorothy chega para conhecer o Mágico de Oz, ele diz que para que a Dorothy possa voltar para casa, ela precisa destruir a bruxa má do Oeste. Então a Dorothy volta até o covil da bruxa e derrete a bruxa com um balde de água. E assim termina a história, porque é o momento em que ela consegue voltar para casa, lá no Kansas, com um final feliz para Dorothy no meio de tudo isso. Aí a gente pula para Wicked. Já fizemos aí a linha do tempo do Mágico de Oz. A gente vai levar em consideração o filme e o musical. Então, curiosamente, Wicked começa justamente quando o Mágico de Oz termina, que é aquela cena enorme, grandiosa, em que a Glinda chega pra falar com o povo dos Munchkins. E eles cantam aquela música da bruxa má ter que morrer, que... como é que eles falam mesmo? Que ninguém tá livre da bruxa, que ela vai morrer sozinha. É toda aquela cena lá do início que a gente vê no filme. É o momento em que a gente aprende algumas coisas sobre a bruxa má do Oeste, como, por exemplo, que o nome dela, na verdade, é Elphaba, e que a Glinda conhecia a bruxa má do Oeste, que elas viveram juntas um período na escola de X. Outra coisa que a gente descobre também é que a Dorothy conseguiu matar a bruxa má do Oeste porque ela jogou um balde em cima dela e ela queimou e derreteu até a morte. Um balde de água, inclusive. E aí que a história realmente começa antes de tudo isso, antes dessa cena. Então, teoricamente, ali, o final de Wicked ainda é o final de toda a história, mas o musical é como se pegasse o finalzinho lá e a Glinda contasse toda a história do musical, entenderam? Então, na logística, essa cena aqui, ela estaria lá no final de Wicked também, e no final do Mágico de Oz também. E aí a gente começa toda a nossa história de Wicked, que acontece muito tempo antes do Mágico de Oz acontecer. Então a gente vê a Elphaba nascendo, na verdade a mãe dela tendo um caso com um vendedor ambulante ali que fazia frascos de uma poção verde, e a mãe dela tomava essa poção verde, e foi assim que a Elphaba nasceu, toda verdezinha ali. E a gente vê que ela passava por muito preconceito por conta disso, todo mundo tinha medo dela, até porque ela não era somente uma pessoa verde, ela era uma pessoa com poderes extremamente fortes, inclusive. Depois de um tempo, a gente descobre também que a mãe da Elphaba, que era casada com o governador dos Munchkins, ela teve outra filha com o seu marido, chamada Nessa Rose, e é aquela menina que fica na cadeira de rodas, né? Que é a irmã da Elphaba. E o que acontece? Como a mãe dela, como o pai dela tinha muito medo que a outra filha também nascesse verde, ele deu muitas coisas pra mãe da Elphaba para que a nenê pudesse vir segura. E nesse processo, ela acabou dando à luz a uma filha cadeirante. A maioria da história acontece na Universidade de X, onde a Glinda Elphaba e a Nessa Rose viveram e estudaram por muito tempo. A gente já sabe toda a história em que a Elphaba e a Glinda viram colegas de quarto. Embora antes elas se odiassem completamente, existe uma reviravolta em que elas viram amigas no final de tudo. E a gente também sabe que dentro dessa universidade, alguns embrólios amorosos aconteceram entre Glinda Elphaba, Boq, Fiero e Nessa Rose. Então a gente sabe que a Glinda gosta do Fiero, que o Fiero aos poucos vai descobrindo um amor pela Elphaba. A Nessa Rose é apaixonada pelo Boq,
mas o Boq sempre foi apaixonado pela Glinda. E é claro que no decorrer de tudo isso, a trama maior da história é sobre o governo de Oz, que quer prender aqueles animais que falam e também tirar a fala e tirar a humanidade dos animais que falam no mundo de Oz. Como a gente sabe também, a Elphaba é uma grande defensora dos animais e uma justiceira mais pra frente no decorrer da história. A primeira conexão que a gente tem com o Mágico de Oz é aquele momento em que eles estão na aula e surge um pequeno leão filhote, em que eles vão testar algumas coisas e a Elphaba consegue parar todo mundo ali na sala, pegar o leão junto com o fieiro e fazer com que eles saiam de lá e salvem o pequeno filhote de leão. Esse filhote de leão vai crescer e vai se tornar o leão sem coragem lá de O Mágico de Oz. Logo em seguida, depois de tudo isso, a Elphaba e a Glinda vão conhecer o Mágico de Oz lá na Cidade das Esmeraldas, que é o momento em que a Elphaba descobre toda a verdade, a Glinda também descobre toda a verdade, ela se rebela contra a opressão que existe em Oz e também descobre que o Mágico de Oz é uma farsa e ele mesmo não tem magia alguma. Ela é a única pessoa que consegue ler o Grimório e fazer os feitiços. Defying Gravity acontece e o primeiro ato do musical acaba aqui. Conforme eu for falando agora o segundo ato, vocês vão entender as conexões também do primeiro com esse segundo. Existe um salto temporal entre o primeiro e o segundo de mais ou menos de 1 a 2 anos. No segundo ato, que é esse segundo filme que a gente vai assistir, o Fieiro casa com a Glinda e ele vira o capitão da guarda da Terra de Oz. E ele começa a trabalhar com afinco para procurar a Elphaba. Num primeiro momento, a gente entende que ele quer realmente capturar a bruxa como o ser mais maldoso de todos os tempos que tá fazendo mal para Oz. Mas mais pra frente a gente vai entender o que realmente tá acontecendo. Depois desses 2 anos terem se passado, a Elphaba vai visitar a Nessa, com toda a tristeza que o pai dela sentiu, o governador dos Munchkin, quando a filha foi condenada e se tornou uma refugiada de todo o governo de Oz, né? Ela se tornou a pior inimiga do governo de Oz. Ele acaba falecendo de um ataque no coração e é o que a gente vê lá no finalzinho do filme, do primeiro filme, ele caindo ali todo mal quando ele descobre as notícias. Com isso, a Nessa se tornou a governadora da Terra dos Munchkins. Quando a Elphaba vai visitar a Nessa, elas têm um grande desentendimento, porque a Nessa culpa a Elphaba por tudo que aconteceu na vida dela, inclusive por ela ser cadeirante, porque se o pai não tivesse medo da filha nascer verde novamente, ele não teria dado as flores pra mãe, pra ela ingerir, talvez tentar salvar a filha, enfim, e a Nessa não nasceria cadeirante. A Elphaba acaba caindo nesse papo da Nessa, porque a Nessa diz: se você é mágica, por que você nunca fez um feitiço para que eu volte a andar, para que eu consiga andar novamente? E a Nessa tá com aqueles sapatinhos de joias que a gente vê que o pai dela dá para ela lá naquele início da história, quando ela chega na Universidade de X, ela tá com esses sapatinhos. A Elphaba começa a fazer um super feitiço e enfeitiça os sapatinhos de cristal, os sapatinhos de joias. E a Nessa volta a andar. Nesse momento, o Boq tá junto com a Nessa na Terra dos Munchkins, porque o que aconteceu? Como o Boq decidiu largar a Glinda em tudo isso, tem ainda essa paixão platônica por ela, mas decidiu largar, deixar pra lá essa paixão, ele foi com a Nessa pra Terra dos Munchkins e ela governa essa terra, inclusive, de forma muito ditatória. Ela faz com que o Boq se sinta super culpado por ela ser cadeirante e faz com que ele cuide dela, com que ele entenda que ela precisa dele pra fazer tudo. E por isso ela consegue manter o Boq ali do lado dela o tempo inteiro. E não por amor, como ela sempre quis, como ela sempre imaginou que seria. Quando o Boq percebe que a Nessa voltou a andar, a Nessa acha que ele vai reagir de forma: meu Deus, ela tá andando, que maravilha, isso vai ser ótimo pra gente. E na verdade ele entende como uma oportunidade de ele finalmente deixá-la pra trás. Assim, ela não precisa mais dele, ele não precisa fazer nada por ela ali, então chegou o momento de ele ir embora. Atrás da Glinda, obviamente, porque ele tem essa paixão platônica e ele realmente acha que a Glinda vai ficar com ele em algum momento. Então, com muita raiva, com muito ciúme em relação a essa história, a Nessa acidentalmente joga um feitiço, ela pega o Grimório, começa a falar um monte de coisas, tentar ler tudo, e joga um feitiço no Boq pra que ele morra,
para que ele perca o seu coração, na verdade, porque era o coração dele que fazia com que ele fosse até a Glinda. Quando o feitiço estava rolando ali, a Nessa percebeu que ele ia morrer, porque se você não tem o coração, você morre, né? Então ela suplicou pra Elphaba conseguir transformar, conseguir reverter esse feitiço, mas como a gente sabe, o Grimório não dá pra você reverter nenhum feitiço que você faz. Então a Elphaba tentou ler algumas coisas ali do Grimório pra tentar fazer com que pelo menos ele continuasse vivo. E foi nesse momento que a Elphaba transforma o Boq no Homem de Lata. Depois de tudo isso, a Elphaba foge. Depois que a Elphaba foge da casa da Nessa e o Boq é transformado em Homem de Lata, o Mágico de Oz e a Madame Morble começam a fazer uma picuinha não, um plano para que eles façam uma isca para pegar a Elphaba. Então, eles decidem que eles vão fazer uma grande tempestade, colocar a Nessa em um grande risco. E é nesse momento que a Elphaba vai atrás da Nessa para conseguir salvar a irmã, mas a tempestade fica descontrolada, totalmente descontrolada. Um furacão é criado. Esse furacão traz uma casa que cai em cima da Nessa. Então, fazendo a conexão com tudo, a Nessa é a bruxa má do leste da Terra dos Munchkins. A Elphaba é a bruxa má do oeste, que foi tentar salvar a irmã nesse processo, mas acabou vendo a própria morte da irmã, foi esmagada por uma casa, pela casa da Dorothy, inclusive. E esse é o começo da conexão entre o Wicked e o Mágico de Oz. E a gente vai se conectar aqui com tudo, tá? Senta que lá vem a história. Bom, a casa caiu em cima da Nessa. Os capitães da guarda chegam pra capturar a Elphaba, porque obviamente a isca deu certo, né? Antes disso, a Glinda chega pra poder dar os sapatinhos pra Dorothy, conhecer a Dorothy, colocar ela no caminho dos tijolos dourados e ela segue o seu caminho. É quando os capitães da guarda chegam junto com o Fiyero, né, que é o capitão da guarda, para conseguir capturar a Elphaba. Mas na verdade, a principal motivação do Fiyero em se tornar o capitão da guarda foi justamente encontrar a Elphaba para conseguir salvá-la e não capturá-la. Ele declara todo o seu amor pra Elphaba e diz pra ela que ele tem um castelo antigo da família que tá desocupado, que tá muito velho inclusive, e pede pra que ela o encontre nesse castelo que logo ele chegaria. A Elphaba foge, porém o Fiyero é tido como traidor e ele é capturado pelos guardas ali, que inclusive eram as pessoas que ele comandava. Por ele ser considerado traidor, os guardas decidiram que iam pendurar o Fiyero em um campo e torturá-lo até a morte, deixando ali torturado para que ele morra em algum momento. Só que a Elphaba acaba descobrindo isso. Ela chega lá naquele castelo da família do Fiyero e começa a fazer milhões de feitiços, milhões de coisas para tentar salvar o Fiyero nesse processo, porque obviamente ela não quer que ele morra. Nesse processo todo, ela acaba transformando o Fiyero em um espantalho, porque só dessa forma ele ia conseguir sobreviver. A partir daí, a história se torna ainda mais interessante. A Elphaba captura a Dorothy para pegar os sapatos da Nessa de volta, porque era a única coisa que tinha sobrado da irmã dela e era injusto que a Dorothy ficasse com esses sapatinhos. Esse é um momento também em que as duas linhas se cruzam, porque enquanto a Dorothy tá presa lá no calabouço, a Glinda chega para conversar com a Elphaba. Elas conversam, elas cantam uma música super linda juntas e tudo mais, e ela tenta convencer a Elphaba a se entregar e tudo mais, mas é quando a Dorothy consegue escapar, chega até a Elphaba e joga um grande balde de água em cima da bruxa má do oeste. E é aí que tudo se finaliza nas duas histórias, teoricamente. O Mágico de Oz, na verdade, acaba, ela consegue matar a bruxa má do oeste, ela finalmente volta pra casa depois de tudo isso, mas não se engane, porque a história de Wicked não acaba por aí. Então, teoricamente, a história do Mágico de Oz acontece no meio, do meio pro final da história de Wicked, mas a gente tem ali uma gordurinha ali do final de Wicked que ainda vai acontecer. Depois que a Elphaba derrete com o balde de água da Dorothy, a Madame Morble, o Mágico de Oz e toda a galera volta ali pro castelo da família do Fiyero, né, que a Elphaba tava morando ali. E eles voltam pra finalmente entender tudo o que aconteceu, conversar. E é quando a Glinda descobre que, na verdade, o Mágico de Oz é o verdadeiro pai da Elphaba. E ela fica totalmente transpassada de saber que o próprio pai fez isso com a filha. Ela descobre também que o motivo pelo qual a Elphaba tem os poderes mágicos é justamente porque o Mágico de Oz não pertence a esse mundo. Ele pertence ao mundo lá da Dorothy e ele veio há muito tempo atrás pra cá. A Glinda, ela se rebela um pouco contra os dois e ela
que dita as regras. Ela diz: você, o Mágico de Oz, vai viver exilado dessa terra. Se você falar alguma coisa, se você continuar aqui, eu vou contar pra todo mundo o que realmente aconteceu, quem é você de verdade. A Madame Marble, tipo, mandou ela ficar pianinho ali na história. E a Glinda começa a tomar as rédeas de Oz. Ela que vira a comandante, ela que vira a rainha ali de Oz. A gente vê o final de Wicked justamente com a cena em que a Glinda chega pro povo dos Munchkin, vai começar a contar a história da Elphaba, e de lado a gente vê o real final da Elphaba, que é ela e o Fiero se reencontrando depois de tudo que aconteceu. Ele, espantalho, e ela, a bruxa que derreteu, mas na verdade forjou a sua morte. E o plot twist de tudo é que o Fiero e a Elphaba fogem de Oz. Elas até cogitam, inclusive, contar pra Glinda, mas eles teriam que viver totalmente nas escondidas. Ela correria perigo também de saber que a Elphaba tá viva, né? Porque eles ainda acham que o Mágico de Oz vai governar, que a Madame Marble vai governar também. Então, os dois fogem pra viver finalmente uma vida feliz, longe de tudo o que eles conhecem no mundo de Oz. Confirmando um final totalmente diferente daquele que a gente conhece em O Mágico de Oz, que é uma história muito mais simples, muito mais preto e branco do que essa história cinza e cheia de camadas dos personagens de Wicked. Ainda assim, existem algumas dúvidas das pessoas quando a gente fala sobre a conexão entre as duas histórias. Muitas pessoas perguntam também se precisa assistir O Mágico de Oz antes de assistir Wicked. E a resposta é que não, você não precisa assistir O Mágico de Oz. É óbvio que se você souber a história original, se você tiver lido um livrinho quando você era pequeno, enfim, conhecer a história clássica do Mágico de Oz de 1939, é importante para você entender as referências que faz ao musical, mas não é necessário. E outra curiosidade é que apesar do musical de Wicked ser lindo, super visual, muito divertido e cheio de ambiguidades dos personagens, né? Uma história muito de motivação, de superação, de batalha contra um regime político muito ditatório, o livro é muito mais obscuro e sombrio do que o musical. Ele tem muitos pormenores, inclusive tem umas pessoas falam que, inclusive eu sei da informação que a Elphaba teve um filho do Fiero. É uma coisa bem diferente do musical, e se vocês quiserem, eu posso trazer um vlog de leitura de Wicked aqui pra vocês, que eu acho que seria muito legal, inclusive, pra contar pra vocês como que é a história e pra incentivar também a leitura pra quem gostar. Eu acho que vai fazer muito sentido. Mas, gente, é isso. Essa é a linha. Obviamente, existem muitas pessoas que questionam alguns furos na história, como, por exemplo, como que o leão cresceu tanto até se tornar, tipo, um grande leão no meio de tudo isso. Fez sentido, tipo, o espantalho seguir até o Mágico de Oz, enfim, o Boq no meio de tudo isso. Mas no final das contas, até que faz bastante sentido. A gente pode entrar bastante num próximo vídeo na relação do Mágico de Oz com o mundo de Oz, porque basicamente ele veio do mundo da Dorothy. Tem algumas teorias de que ele é um senhorzinho ali que aparece no começo do filme do Mágico de Oz, que lê a mão da Dorothy e tudo mais. Existem essas teorias e a gente pode entrar nelas em um próximo vídeo. Deixa aqui nos comentários se vocês gostariam disso. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de Wicked. Deixa aqui nos comentários o que vocês querem pros próximos. E você pode assistir o meu vídeo mais recente de Wicked, que tá aqui em cima, ou o meu vídeo mais recente do canal, que tá aqui do lado. Clica na minha bolinha e se inscreve no canal, que vai me ajudar muito. Um beijo e até a próxima!